Temos aí a imagem também de Guilhermo Varela e Eric Pulgar. Vocês estão acompanhando aqui bem pertinho do nosso cameraman, o homem mais pesado do mundo, Gordola. Mostrando para vocês Eric Pulgar e Varela. Temos aí também mais um jogador do Flamengo entrando. Vamos botar a câmera aí no Eric Pulgar e no Varela, né? Atletas do Flamengo entrando aqui agora. Vai lembrar que o Varela, rapaz, estava lá na altitude. Na altitude de mais de 4.000 metros. Jogou em El Alto, rapaz. Jogou em El Alto, lá contra a seleção da Bolívia. O Uruguai empatou em 0-0 com a Bolívia. Um jogo que deu calo na vista, segundo o Gordola. O Gordola vê tudo que é jogo. Uruguai e Bolívia, rapaz, é brincadeira. Tava assistindo o Gordola. O Varela jogou por 62 minutos essa partida. Portanto, o técnico Felipe Luiz entrando agora nesse momento, juntamente com o Wesley. É o Wesley? O Wesley que estava convocado pela seleção brasileira, portanto, agora está presente. Olha, ih, rapaz, tomou banho, Felipe. Felipe toma banho toda hora. Banho de título, banho de Gatorade, banho de esguicho d'água aqui do campo. Tá aí o Felipe Luiz com seus longos cabelos, juntamente com Wesley, também, lateral da seleção brasileira. Teve uma boa participação, sobretudo no primeiro jogo. Segundo jogo não tem como avaliar ninguém individualmente, porque foi uma bagunça. Não tem comando a seleção brasileira. Nesse momento aí também Bruno Henrique. Bruno Henrique, tem alguém que eu não estou conseguindo identificar, a gente fica longe aqui. Bruno Henrique, portanto, entrando no gramado, hein, pessoal? Ele que teve uma lesão aí na final do Campeonato Carioca. Teve um probleminha. Acabou não jogando a segunda partida diante da equipe do Fluminense. E ao que tudo indica, vai treinar normalmente aqui hoje no CT Urubu. É. Fui mal na dicção aí agora. Bruno Henrique entrando no CT. Aparentemente vai treinar normal, juntamente com o elenco. Léo Pereira, zagueiro Léo Pereira do Flamengo, entrando nesse momento dos destaques da equipe do Flamengo, titular do Flamengo, faz geralmente dupla de zaga ali com o Léo Ortiz, também presente, entrando nesse momento aqui no CT, juntamente do Juninho, recém-contratado pelo Flamengo. Foi bem pelo Flamengo aí, sobretudo nas finais do Campeonato Carioca. Fez gol num jogo, gol no outro, deu 2 passes para gol no outro. Só que um gol, pelo menos daqueles 2 em cima da equipe do Fluminense, foi mal anulado. Não teve falta nenhuma no Inácio, um completo absurdo, né? Mas teve uma boa participação aí nas finais do Campeonato Carioca, o Léo Pereira e também o Juninho. Portanto, temos na imagem agora Ayrton Lucas e Cebolinha, é isso? Ayrton Lucas e Cebolinha, aí na imagem, né? O Cebolinha que vem bem aí também, já está recuperado da lesão, juntamente com o lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas, né? Que, por enquanto, é reserva do Flamengo. Temos na titularidade do Flamengo aí o Alexandro, que foi para a seleção brasileira, no entanto, não entrou em campo, né? O técnico Dorival Júnior optou, pelo menos na minha opinião, erradamente, deixar o Guilherme Arana nas 2 partidas, tomou um baile da Argentina. Apesar que também não tem como fazer avaliação individual da seleção brasileira, porque estava uma bagunça, né? Uma verdadeira bagunça. Muita gente tentando criticar o Wesley, dizendo que ele foi mal, sendo que, pô, não tem condição nenhuma de fazer isso. Acho até uma covardia fazer isso com o cara, sendo que ele entrou bem no primeiro jogo, quando o time estava minimamente organizado, e no segundo jogo o Dorival colocou uma formação completamente incompatível com o que o jogo pedia. Botou 2 homens de meio de campo, enquanto a Argentina tinha o quê? 4, 5, né? Tinha Enzo Fernandes, tinha McAllister, Rodrigo Depou, Paredes. Porra, a Argentina dominou o meio campo e deitou em cima do Brasil. Luiz Araújo e Cleiton. Luiz Araújo e Cleiton. Cleiton que muita gente chama aí de canhotinha de ouro. Até fazendo a brincadeira aí com Cleiton. Tá ele, ó. Ih, Luiz Araújo armando pro Cleiton. Vai, Luiz Araújo. Arma pro Cleiton.
Fala aí, Gordão. Pois é, Porra, armou ali e tá começou a rir, daqui a pouco ele vai sair correndo. Luiz Araújo tá brincando com o perigo. Tá aí Everton Araújo e Michael. Tá aí o Misha. Tá sem um café hoje o Misha, Gordola. Tá tarde pra tomar café, tem que dormir. Tá tarde, né? Tá aí o Michael sem o seu tradicional café, que geralmente ele entra aqui nos campos do CT Ninho do Urubu, juntamente com o Everton Araújo, o volante do Flamengo, ali brincando aí. Brincando aí. Gordola pegou a imagem aí. Tá aí, portanto, o Léo Ortiz, zagueiro que estava na seleção brasileira também. Juntamente com o Alexandro, Alan. Alan que vem recuperando o bom futebol. Matheus Gonçalves, logo atrás deles ali também. Ou Motéus Gonçalves, como a galera brinca com eles. Os próprios jogadores do Flamengo brincam, né? Nas redes sociais. Todo mundo entrando aqui no campo do CT Ninho do Urubu para fazer o trabalho. Ali o Peixoto também, preparador físico do Flamengo, entrando um pouco mais atrás. Alguns atletas já fazem um trabalho com bola. A Gordola vai pegar para vocês. Portanto, aí Guilherme Varela, depois de subir uma altitude de 4.000 metros em El Alto, na Bolívia, não foi nem no Hernando Siles. Hernando Siles, que é o estádio do Bolívar, o The Strongest também joga lá, que já tem uma altitude absurda de 3.800 metros. Só que agora a Bolívia está jogando em El Alto, que é mais alto ainda, né? Na realidade, La Paz tem 3.600 e pouco, El Alto tem 4.000 e pouco. Quase 500 metros acima da cidade de La Paz. Cerca de 400 metros, o que amplia os efeitos da altitude, tanto no jogo, o ar é rarefeito, e também na respiração dos atletas. O Varela, pelo menos, não jogou o jogo inteiro, atuou por 62 minutos e está bem fisicamente aqui agora, no nível do mar, no nível da cidade do Rio de Janeiro, respirando bem, para realizar esse treinamento aqui no CT Ninho do Urubu. Você tem um carrinho de golfe lá também, né? Os atletas pegando Gatorade, pegando isotônico, TNT na realidade, né? Posso fazer o merchan aqui do Gatorade, que agora não é Gatorade aqui no Ninho, agora é TNT. Os atletas tomando TNT, naturalmente para repor as energias ali. Já fizeram um trabalho na parte interna do CT Ninho do Urubu, trabalho na academia, e agora partem para fazer o trabalho aqui na parte externa do CT Ninho do Urubu. O trabalho com bola, o trabalho técnico, o trabalho tático, né? Aprimoramento técnico. Você vê que as redes posicionadas são justamente para os atletas fazer o tradicional futevôlei. Nesse momento não viu o Gerson. Vamos ver se tem mais gente para entrar, mas não vi a presença do Gerson ainda. Não vi a presença do Pedro, do Vinha e do De Arrascaeta. Tem mais alguém, Gordão? E o Danilo. Verdade, o Danilo que teve uma lesão constatada. Portanto, 5... duas ausências que já eram esperadas, né? Que o Vinha e o Pedro são lesões do ano passado. E também não temos a presença do De Arrascaeta, que selecionou na seleção uruguaia. Como sempre, a data FIFA, seleção sempre ferrando os clubes brasileiros, sobretudo o Flamengo, que tem vários atletas convocáveis. O Gerson se machucou em função da sua atividade na seleção também. E o Danilo já estava com essa lesão. Portanto, mais ou menos 5 ausências. De novidade mesmo aqui no treino é o Daniel Salles, lateral direito. Lucas Furtado e Daniel Salles. São as novidades aqui para esse treino. Daniel Salles que venceu a Libertadores Sub-20 com a seleção do Mengão, né? Lucas Furtado também venceu, 2 destaques aí do Sub-20, sendo coroados com essa participação no treino profissional. É isso aí, trabalhou, mereceu, tem que coroar. E estão sendo coroados aqui com essa oportunidade de treinar entre os profissionais. Acredito que também, com a ausência do Danilo, Felipe Luiz optou em subir o Daniel Salles. Então, Gerson não foi ao campo, Bruno Henrique está no campo, Gerson não foi ao campo, De Arrascaeta não foi ao campo, Danilo não foi ao campo, né?
são os 3 aí, tirando o Pedro e o Vinha, que esses aí a gente sabe que já estão em processo de recuperação. Então acho bem difícil, o Gordola, essa presença do Gerson na partida diante da equipe do Inter. O Gerson segue como dúvida, né? Já segue como dúvida. Não treina, vai treinar na sexta às pressas para jogar no sábado, né? Então, praticamente descartada a presença dele contra o Inter, né? A gente não pode falar que tá descartado, porque vai que acontece alguma coisa, aí o cara joga, a chance. A tendência é que ele não jogue contra o Internacional, não. Pode ser que ele jogue contra o Táchira, Deportivo Táchira na quinta-feira. Pelo menos no banco, né? Pode ser que ele reforce o Flamengo, mas vamos ver. Portanto, aí Gerson não entrando hoje. Nem o Plata. Nem o Plata. Nem o Plata, é verdade. Tem a ausência do Plata, bem lembrado pelo companheiro Wesley Ramon. Gonçalo Plata, ele jogou as 2 partidas, 90 minutos, pela equipe do Equador. Então pode ser que exista aí uma preservação por parte do Flamengo em relação ao jogador, né? Vamos ver. Gonçalo Plata não está presente também aqui no CT Ninho do Urubu. Quer dizer, não está presente no campo. Pode ser que ele esteja na parte interna, realizando atividade na parte interna, mais com cunho de regeneração do que preparação. Foi o que teve a viagem mais longa, né? Que ele veio lá do Equador. Então, Não, o segundo jogo do Uruguai foi no Chile, eu acho. Foi no Chile? Acho que foi. O Equador jogou a primeira partida no Equador e a segunda. Deixa eu só. Mas foi uma viagem longa também, tá? É isso aí, no Chile. Ele estava no Chile. Não deixa de ser uma viagenzinha, né? 4 horinhas de viagem é uma situação. A Bolívia, que foi onde o Varela foi, né? Mais longe. Por mais que tenha altitude, o Chile é bem mais longe do que. E o Varela, ele não jogou a partida inteira. Isso, exatamente. Não jogou o primeiro jogo e não jogou a partida inteira. Nesse momento, o Felipe Luiz vai fazendo atividade ali com os atletas, vai correndo. Tradicional corrida do técnico Felipe Luiz. A tradicional corrida do técnico Felipe Luiz, do Flamengo, com Wesley, tá lá. O chileno Eric Pulgar dando aquele abraço no Wesley. Tava um tempo sem ver o Wesley. O Wesley estava convocado aí pela seleção brasileira, como eu disse. Teve uma boa atuação diante da equipe da Colômbia, mas contra a Argentina não tem como agregar culpa nenhuma. O Wesley totalmente exposto ali. Uma seleção completamente desorganizada. As pessoas até querendo culpar o garoto aí nas redes sociais. Jornalistas até de certa forma renomados, dando opiniões assim, com todo respeito, mas desprovidas de qualquer análise técnica, tática do jogo. E o que prova isso é que ele vem bem no Flamengo, vem atuando bem pelo Flamengo, né? A gente que não teve a presença do Nico de la Cruz, tá, pessoal? Vocês não estão vendo o de la Cruz no treino porque o jogador ele teve um problema estomacal, a famosa dor de barriga. Pois é, famosa dor de barriga. Amanhã, na sexta-feira, o atleta deve treinar normalmente para enfrentar a equipe do Internacional no próximo sábado, conhecido também como depois de amanhã, às 9 horas da noite, o jogo que vai marcar a abertura do Campeonato Brasileiro, beleza? O atacante Pedro continua fazendo trabalho de recondicionamento físico, portanto, não treinou com o grupo, fez atividade ali na parte da manhã, também trabalhos internos na academia, a mesma situação de Matias Vinha. O Plata, vocês podem reparar que não está presente no treino também, mas é mais uma situação de controle de carga, tá, pessoal? Não precisam ficar preocupados com o Plata, porque o Plata ele jogou as 2 partidas da data FIFA, foi titular nas 2 partidas, foi o atleta que mais acumulou minutagens durante a data FIFA. Teve um jogo no Equador, depois teve um jogo no Chile, uma viagem longa do Chile até o Brasil, que dá mais ou menos 4 horas de voo. Então, por isso, recebemos a informação diretamente do CT Ninho do Urubu, por uma fonte. Por isso que o Plata não
foi ao treino, não existe lesão. O Gerson ainda sente desconforto muscular, é dúvida para enfrentar o Internacional, mas a tendência hoje é que ele não jogue. Imagina, vai treinar às pressas, né? Amanhã, na sexta-feira, para jogar no sábado. Não faz o menor sentido essa situação. Bruno Henrique treinando normal, isso aí é figurinha carimbada para o confronto diante da equipe do Internacional. E além disso, tivemos as duas novidades. O Daniel Salles, lateral direito campeão sub-20 da Libertadores com o Flamengo. E também tivemos a novidade aí do goleiro Lucas Furtado, que foi destaque na competição da Libertadores sub-20. Tá? Tivemos também, além das novidades do treino, do pessoal que não foi ao gramado, o Danilo também não foi ao gramado, tá lesionado, não joga. Tivemos também algumas informações em relação a contratações, meus amigos. Pois é, uma fonte, CT Urubu, revela que o Flamengo está no mercado atrás de um camisa 10, inclusive já achou esse camisa 10, sondou a situação desse camisa 10, que é o Andreas Pereira. O Flamengo ligou para os agentes do Andreas Pereira, conversaram com o atleta também para consultar os valores da operação envolvendo o atleta belga/brasileiro. E a informação que se tem é que Andreas Pereira pediu um alto salário e o Flamengo, nesse momento, não está disposto a pagar a pedida de Andreas Pereira. Tá? Que o foco do Flamengo é procurar um camisa 10, o Andreas Pereira foi sondado, tiveram conversa, mas com esses valores que estão à mesa não dá. Não significa que não vai contratar, de repente abaixa. O Fulham quer mais de 20 milhões de euros pela contratação do jogador, o Flamengo prospecta o dinheiro da premiação do Mundial de Clubes para realizar essas aquisições no meio do ano, com foco no Mundial e, é claro, com o decorrer da temporada, Libertadores da América, Brasileiro e também, por que não, a Copa do Brasil. E o Flamengo está atrás de um camisa 5. Além de um camisa 10, o Flamengo quer um 5, que é o caso do Jorginho. E em relação ao camisa 10, o Flamengo não quer um 10 tipo Gerson, assim, que arma a equipe, mas ao mesmo tempo joga um pouquinho mais recuado. O Flamengo quer um jogador mais à frente, no estilo Thiago Almada. Não estou dizendo que será o Almada. É muito caro, tá no Lyon, quer tá na Europa, vem se destacando pela seleção da Argentina. Mas o Flamengo quer um camisa 10 de estilo Almada, um camisa 10 do estilo do Arrascaeta e do estilo do Andreas Pereira. Por mais que ele tenha jogado um pouco mais recuado, quando ele veio pro Flamengo, a gente sabe que ele joga um pouco mais à frente, pifando os atacantes, finalizando a gol. Por isso o Flamengo enxergou no Andreas Pereira a possibilidade dessa contratação. Mas pediu muito. Vamos ver se isso aí vai mudar de figura. A expectativa entre os atletas do Flamengo, tivemos a entrevista do Alacian, tivemos a entrevista do Luiz Araújo, do João Vitor, e a expectativa é foco total no Campeonato Brasileiro. Também na Libertadores, mas sobretudo no Brasileiro, porque o Flamengo não briga pelo Brasileiro já faz um bom tempo. Isso tem incomodado, de certa forma, os torcedores do Flamengo. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like.